O presidente do Republicanos, Marcos Pereira, afirma não ter sido avisado sobre a decisão de Jair Bolsonaro. A gente vai até Brasília com o repórter André Anelli, chegando com as últimas informações. Tarcísio de Freitas, que é do partido, era um dos principais cotados para disputar a presidência da República em 2026. Ainda é cotado de uma certa maneira, mas agora como fica esse xadrez? Bem-vindo, André, boa noite. Obrigado, Tiago. Muito boa noite a você também e a todos aqui no Jornal Jovem Pan. O presidente do Republicanos, o deputado Marcos Pereira, disse que nenhuma liderança do Partido Liberal o consultou previamente sobre a indicação de Jair Bolsonaro para que Flávio Bolsonaro seja candidato à presidência no ano que vem. Perguntado a respeito do assunto, Marcos Pereira disse apenas que ficou sabendo da notícia pela imprensa. O Republicanos é o partido do governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, até então apontado como favorito para disputar aqui o Palácio do Planalto em uma possível aliança com o PL, com o Partido Liberal. O próprio governador ainda não se manifestou publicamente sobre a indicação, mas a expectativa é que o silêncio seja rompido nas próximas horas. Até o momento, o entendimento geral entre os partidos, principalmente do Centrão, é de que Flávio Bolsonaro não vai ter apoio político desses grupos, porque a avaliação é de que o sobrenome Bolsonaro é um cabo eleitoral potente, mas não o bastante contra o presidente Lula por conta da alta rejeição e do momento positivo que o atual governo atravessa nesse momento. Tiago. André, e o presidente do União Brasil se posicionou sobre isso? Porque é bom lembrar que o partido, por enquanto, tem a pré-candidatura de Ronaldo Caiado, né? Exatamente, se manifestou sim por meio de nota que foi publicada 3 minutos após a indicação da candidatura de Flávio Bolsonaro. Nesse período, então, o presidente do União Brasil, Antônio Rueda, afirmou que não será a polarização que vai construir o futuro, mas a capacidade de unir forças em torno do que ele chamou de um projeto sério, responsável e voltado para os reais interesses do povo brasileiro. Esse texto encerra dizendo que o caminho do partido, que vai formar uma federação com o Progressistas, com o PP, não é o confronto estéril, mas o da construção com um diálogo maduro entre diferentes visões. Flávio Bolsonaro não agradou essas principais lideranças do Centrão, nem Republicanos, nem União Brasil, mas a gente relembra que ele é um nome em certa evidência no cenário político. A gente relembra que ele iniciou a carreira aos 21 anos como deputado estadual no Rio de Janeiro, permaneceu por 4 mandatos, inclusive foi nesse período que ele acabou sendo acusado de rachadinhas no gabinete. Em 2016, ele tentou a prefeitura do Rio de Janeiro, mas não venceu essa disputa, que foi vencida pelo bispo Marcelo Crivella. Logo depois, em 2018, Flávio Bolsonaro foi eleito senador no mandato que vai até 2026, dando lugar, possivelmente, à candidatura à presidência da República, com o apoio do pai, mas com toda essa resistência dos partidos tradicionalmente apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Tiago. Bom, sexta-feira já esvaziada em Brasília, então a repercussão vem mais pelas redes sociais. E é claro que na semana que vem esse vai ser ainda o grande assunto na discussão dos parlamentares aí na capital federal. Até daqui a pouquinho, André Anelli com as últimas informações, Denise Campos de Toledo entrando por aqui, Dora Kramer e Cristiano Vilela. Começo por você, Denise, você acompanhando a repercussão também. É interessante fazer uma leitura do Centrão nesse momento, né? De que maneira o Centrão deve se posicionar? Se os candidatos, pré-candidatos, né, serão mantidos ou não serão mantidos? Como é que vai ser a costura lá na frente? A gente já viu a posição de Marcos Pereira, do Republicanos, que nós conferimos há pouco, que ele não se animou muito com essa candidatura, disse que não foi consultado. Ele, que é do partido de Tarcísio de Freitas, governador aqui de São Paulo, que seria um possível pré-candidato também dos mais prováveis, inclusive despontando nas pesquisas aí como bastante competitivo. E no pronunciamento de Antônio Rueda, através das redes sociais, ele falou que juntamente com Ciro Nogueira e também como presidente nacional da União Brasil,
e como co-presidente da Federação União Progressista, ele é contra essa polarização. Ele acrescentou que o nosso caminho não é do confronto estéril, mas o da construção. Vamos focar no Brasil, nas pautas das nossas bancadas estaduais, num diálogo maduro entre diferentes visões e na agenda que, de fato, transforma a vida das pessoas. É a hora de olhar para frente e construir juntos o melhor caminho para o nosso país. Então, a impressão é que o Centrão não aprovou essa candidatura lançada, supostamente sem uma consulta prévia, e que leva à polarização mesmo, né, Tiago? A gente deve levar isso em conta, porque um representante direto da família Bolsonaro tende a reacender a polarização com relação ao atual governo, o presidente Lula, que deve ser candidato à reeleição. Ele já falou isso várias vezes. Então, seria um confronto de novo, como nós tivemos nas eleições anteriores. Pode despontar um candidato aí que seja a margem dessa polarização toda, mas fica aquele nós contra eles novamente reafirmado nessa disputa. Então, causou uma certa estranheza, até como estratégia política na busca de alianças, caso Flávio Bolsonaro seja o candidato. Ô, Dora, você concorda com essa tese que a polarização vai ser ampliada, amplificada, se realmente forem Lula e Flávio Bolsonaro? E a Denise falou de estratégia, né? Foi algo que, pelo menos a impressão que se dá, a impressão que se passa, foi algo meio feito no afogadilho, sem estratégia? Vocês estão muito delicados, né? Muito delicados, com relação às ideias, as últimas ideias da família Bolsonaro, ele realmente são, eu não vou dizer ideias de quê, tem um bichinho que a gente sempre compara, né? Dizendo que são ideias, quando as ideias são assim, um pouco estrambóticas. Essa ideia realmente é mais uma que pode dar muito errado, porque a gente viu a recepção não foi das melhores. Para além das formalidades da família e do PL, a recepção foi ruim. O que pode acontecer? O Bolsonaro pode destampou essa história, teve essa ideia de lançar o Flávio Bolsonaro, vamos ocupar esse espaço, vai vir todo mundo atrás. No primeiro momento, ninguém foi atrás. Ao contrário, ninguém que interessa, é o Centrão. São todos esses partidos que não se alinham à esquerda, e é um monte de gente. São vários partidos que ainda não se pronunciaram, só se pronunciaram esses dois, Republicanos e o Rueda, União Brasil. Mas tem MDB, PP, PSD. Eu escrevi mensagem para o Kassab, caladinho, não falou coisa nenhuma. E o governador também bem calado. O que pode acontecer? O Bolsonaro tem a liderança dele contestada, porque à medida que as pessoas se posicionem contra o Flávio, isso vai acontecer em vários graus, em maior ou menor grau vai acontecer, a liderança vai ruir por terra essa história de quem vai mandar no candidato da direita é o Bolsonaro. Foi a esse risco que ele se colocou. E daí, para se caminhar para um isolamento, é muito rápido. Então, essa trajetória, a recepção não dá boa sinalização sobre a trajetória dessa candidatura. Imagine, ninguém é candidato de si mesmo, lança uma candidatura sem conversar com ninguém. Não é à toa que o Marco Feliciano pontuou exatamente isso. Não fui avisado. O que quer dizer? Não fui consultado. E quando não se consulta, a gente está vendo a confusão que está dando lá no Senado com a Alcolumbre, porque o Lula não avisou também, né? Porque o Lula não avisou que tinha escolhido que ia anunciar o Messias. Então, isso faz parte de ritual. E esse pessoal não cumpriu nenhum ritual, vai lá, joga o Flávio Bolsonaro e acha que todo mundo vem atrás. Isso não vai acontecer e, olha, posso estar apostando errado, mas acho que não estou. É mais um tiro no pé desse pessoal. Denise, quer complementar antes do Vilela? Denise? Eu quero, uma coisa que a Dora citou o Kassab, Dora, eu queria só lembrar que nessa semana, em um evento em que ele foi questionado por a respeito de candidaturas à presidência, ele disse que Tarcísio teria que deixar um pouco de lado o bolsonarismo para evitar exatamente a polarização. Então, ele deu essa indicação de que seria mais produtiva para as eleições uma candidatura que fosse menos polarizada, que não trouxesse, não carregasse essa marca aí da polarização que vem marcando a política brasileira aí nos últimos tempos. E Kassab, o partido dele, tem 2 possíveis pré-candidatos com força eleitoral, não é?
Ô Vilela, deixa eu só acrescentar aqui, chega um tweet do deputado Sóstenes Cavalcante, aliado de primeira hora de Jair Bolsonaro, e ele faz várias postagens aqui no X. Ele diz o seguinte: eu vou apoiar a decisão do eterno presidente Jair Bolsonaro e fazer campanha para Flávio em 26. E aí ele fala, vamos livrar o Brasil do PT, e aí ele diz, estamos juntos com o Flávio Bolsonaro, presidente em 2026, e ele dá um destaque aqui que é interessante, ele faz uma provocação, viu, Vilela? O Centrão continuará sendo leal ao presidente Jair Bolsonaro ou vão abandoná-lo como o abandonaram na anistia, Cristiano Vilela? Tiago, você vê que nesse contexto todo, cada um vai fazendo o discurso de acordo com seus interesses. Segmentos do Centrão, por exemplo, não tem interesse nenhum que esse processo de construção da candidatura de oposição seja comandado por Jair Bolsonaro, pela família Bolsonaro. É do interesse de Kassab, de Marcos Pereira, de qualquer outra liderança desse grupo mais ao centro, que esses presidentes de partido, que essas cúpulas partidárias venham a construir essas candidaturas. Nesse sentido, há aí, naturalmente, um confronto de interesses, onde cada segmento quer realmente dar cores fortes ao seu discurso e ao seu peso político nessa construção. Eu vejo que, nesse sentido, Jair Bolsonaro, ele tem um peso importante nesse contexto, porque, por exemplo, Tarcísio de Freitas, que é o principal nome que é cogitado, que tem o apoio desse centro político, não vai, de forma alguma, se posicionar, lançar sua candidatura contra uma orientação de Jair Bolsonaro. Eu compreendo, eu vejo o Tarcísio de Freitas fazendo o movimento ao centro, mas a partir do momento em que ele tiver a bênção de Jair Bolsonaro. Então, nesse momento, faz com que, a partir do fato de que o presidente Jair Bolsonaro lança a candidatura do senador Flávio, é natural que vai haver ali um movimento para que busque demovê-lo dessa ideia e fazer realmente com que, através de um beijamão, através de uma construção política, possa se fazer um convencimento, especialmente em favor de Tarcísio de Freitas, mas fazendo com que Jair Bolsonaro continue sendo consultado, continue direcionando e continue dando realmente a linha, dando as diretrizes desse segmento político de oposição. Então eu vejo que é mais uma estratégia interna desse grupo político do que necessariamente uma estratégia já de confronto contra a esquerda nas eleições de 2026. Deixa eu te perguntar, eventualmente, se a candidatura vingar, se for para frente realmente, o deputado Sóstenes Cavalcante fala, será que vão abandonar o ex-presidente Jair Bolsonaro? Mas, de uma certa maneira, o Centrão não vai com o PT, pelo menos a grosso modo, vendo pelo menos nesse momento. De que forma o partido se posicionaria? E aí, já especulando, quais candidaturas, além de Flávio Bolsonaro, poderiam sobreviver se a centro-direita estivesse realmente rachada em 2026? É para mim isso? É, para você. Ah, tá. Então tá. Olha só, essa história também se usa, agora a polarização é a palavra mágica, tudo é polarização. Ora, evidentemente que quando há disputa, há polos em disputa. Agora, bom, primeiro que essa coisa de se, tem um velho dito que diz, com se põe Paris numa garrafa, né? Então não dá para a gente saber. Agora, a sinalização inicial, o que dá francamente para perceber é que o Centrão não vai. E o Centrão pode ficar exatamente nessa proposta do Zema, do Caiado, de ter várias candidaturas. Vai ser interessante a gente examinar as primeiras declarações de Tarcísio, Kassab, MDB, até o PSDB, que está ali tangenciando, vai, não vai, lança ou não lança uma candidatura. Aí a gente vai poder examinar qual é exatamente a disposição desse pessoal realmente de se descolar de Bolsonaro. Eu acho que o risco que ele correu é que ele pode ter dado a senha para o êxodo, porque esse pessoal já vinha, como dizia o Brizola, costeando o alambrado, já estava ali
se organizando, desconfortável com o Bolsonaro. Ora, na hora que ele põe uma candidatura nesse diapasão de imposição, ele não é Lula para poder ficar impondo. Lula pode impor à esquerda, mas Bolsonaro não. Quando ele coloca assim, meio que ele libera o pessoal. E ainda tem um detalhe, será que ele vai querer, o PL vai querer perder mesmo uma vaga de senador certa pelo Rio de Janeiro, nessa confusão em que está a direita, com o presidente da Alerj preso, o governador pendurado no TSE, com risco de ter mandato cassado, enfim, e o adversário, que é o Eduardo Paes, lá na frente? Eu tenho as minhas dúvidas, estou achando isso tudo muito inicial, muito com cara daqueles movimentos políticos que se faz para ter algum significado que não aquele exatamente que está escrito, para a gente sair achando que em outubro de 2026 a gente vai ter Flávio Bolsonaro na urna. Se tiver, vai ter junto com outros candidatos que não sejam de esquerda, centro-esquerda, centro-direita ou direita. Sozinho não vai, porque a direita não vai se abrigar sob esse guarda-chuva. Fechar esse nosso giro, o fato é o seguinte, não é, Denise? Outubro não é um mês que vem, tem muito tempo ainda. Política, como a Dora gosta de falar, passou a nuvem e mudou tudo, né? E agora a gente fica tentando entender se houve ou não uma estratégia, a Dora falava até sobre isso, no lançamento da pré-candidatura de Flávio Bolsonaro, não é? Porque pode ser também para desviar quem poderia ser vidraça nesse momento, numa eventual disputa. Quando a gente fala em polarização, é essa polarização mais extrema, mas a gente sabe que tem uma fatia importante do eleitorado que quer escapar dessa polarização entre quem é o indicado, preferido de Bolsonaro, que agora está preso, e também o presidente Lula. Essa é uma fatia do eleitorado que pode definir as eleições, que vai definir as eleições e precisa ser conquistada com promessas, com posicionamentos mais claros em relação a isso, e talvez não queira que o Brasil continue nessa polarização. Então, seria nesse sentido. Claro que a gente sempre tem no segundo turno uma polarização, mas pode ser uma polarização mais calma, menos extremista, envolvendo menos paixões, como nós tivemos nas últimas eleições.